Naquele dia, em meados do século passado, Zé Bento resolveu partir com a família à procura da terra onde pudesse viver. Fugia da servidão, da antiga escravatura. Começou com a atividade jornalística minha, que eu fui fazer jornalismo com muito moço ainda. E eu era encantado por fotografia, sempre fui. Mas em jornalismo, para sintetizar, eu achei de fazer as duas coisas. Os famosos trechos e fotos, fotojornalismo, né? Eu passei então a fotografar meus assuntos e a escrevê-los, fazia a reportagem completa. Isso me deixava... Por exemplo, o problema do documentário do Aruanda, por exemplo, foi uma reportagem. Uma reportagem em Santa Luzia, aqui no interior nosso, de fazer sobre um sincretismo que é lá, a festa do Pontão. Aos novembro se reúne o pessoal de origem africana e desfilam pelas ruas paramentados tal, e renovam toda aquele sentido tribal de sua origem. E daí em cima da serra tinha essa segregação desse pessoal que vivia lá há muitos e muitos anos, como tem muitos, inclusive aqui no Nordeste. Eu achava difícil subir aquilo. Mas, em síntese, eu fui e fiz a reportagem depois, lá com o pessoal do grupo de Santa Luzia, do filme, mas com um título muito grande, chamado As Oleiras de Olho d'Água da Serra do Talhado. Aquilo foi uma foto-reportagem. O documentário surgiu logo. O pessoal achou um absurdo. Como você vai fazer um documentário? Começar por equipamentos. Eu botei na cabeça de procurar Humberto Mauro lá no Instituto Nacional do Cinema, porque já era um nome conhecido, né? Mas eu peguei, rapaz, fui para lá e procurei o Humberto Mauro, simplesmente uma ousadia que hoje eu fico pensando como é que eu fiz aquilo. Peguei lá com argumentos, mostrei a ele, quem me atendeu lá foi Zequinha. Zequinha pode reconsiderar tudo, pode levantar tudo isso, o Zequinha Mauro. Ele disse, rapaz, vamos lá conversar com o velho. E o diretor-geral era Pedro Gouveia, era o diretor-geral do INSE. E aquele jeito bom machão, o Mauro olhou para o meu argumento e disse, mas o que é que tu quer? Eu digo, eu quero um equipamento para fazer o documentário. Ousadia, né? Ele deu uma risada, disse, aí chamou, Pedro, vem cá, vem aqui que ele chamou cabeça chata. Que aqueles cabeça chata quer botar a gente em situação difícil. Aí o Pedro Gouveia disse, o que é com aquele charutão dele que não tinha fim? Disse que ia levar o equipamento do INSE para fazer um documentário. Vai ser preso eu, você, ele. É que a gente não viu. Você conheceu o Beto, né? Bonachão. Aí ele assim, disse, tu deixa esse negócio comigo que eu vou ler. E vem aqui depois de... Mas me deu lá um prazo, 2, 3 dias. Eu saí da capenga do negócio. E no dia que ele marcou, eu voltei. Zé Mauro estava lá. Você tem contato com o Zé Mauro? Procura saber isso dele. Aí Zé Mauro disse, rapaz, o velho parece que vai soltar o equipamento. Vai logo, antes que eles se arrependam, tal coisa. Eu corri para lá, o velho, para não entrar em minúcias, ainda atrás, tinha lá uma relação do material. Era uma máquina simples demais, uma Belen Hall com 3 lentes cambiáveis, o tripé somente. E um termo de responsabilidade, onde eu assinei. E o velho com aquelas piadas dele, me gozando, meu. Tu não vai desaparecer com isso não, rapaz. E eu desci lá do primeiro andar para coisa com equipamento, sem acreditar ainda, já todo embalado, o Zequinha tinha, que é uma grande figura, né? O Zequinha, cai fora, vai fazer todo o documentário antes que o velho se arrependa. Mas era brincadeira dele. Peguei um táxi, caí fora, fui lá para o apartamento de um amigo. No dia seguinte já estava viajando para cá e realizamos o filme, né?
dançando com uma aliança no dedo, eu aqui só tenho medo do mestre Zé Mariano. Eu sempre fui um cara ligado à fotografia. A princípio eu pensei em também fazer a fotografia do filme e tal, mas era uma coisa, eu achava que se devia formar uma equipe. Aí me lembrei de uma figura que estava em Recife, que é o Ruca Vieira, que é o que fez a fotografia, mas que não tinha nenhuma experiência cinematográfica. Ele tinha, como eu, experiência fotográfica. Quando eu trouxe esse equipamento para cá, eu me lembrei dele. E ele estava em Bom Conselho, que é a cidade natal dele, lá em Pernambuco. Simplesmente eu escrevi para ele, ele veio e disse: você está doido? Como é que eu vou fazer uma fotografia de cinema se eu não conheço cinema? Eu digo: rapaz, o princípio é o mesmo, vamos fazer o negócio, tem que ir para lá e tal. E comecei a trabalhar, então ele topou. É desses caras que tem verdadeiro, não sei o que se chama isso, vocação para a coisa. A vocação do Hulk era uma vocação mecânica, era uma vocação de dominar equipamentos. Isso é dele, ninguém tira. E com pouco tempo ele já estava com o senhor do equipamento, da câmera Bellenhall. Aí eu comecei então a criar as condições financeiras, né? Conhecia o outro Mauro em Recife, sem ser Humberto, o poeta Mauro, o Mauro Mota, e que era muito ligado a Gilberto Freire. Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais. Eu entrei com pedido no conselho e o Instituto liberou uma verba que não era suficiente, mas dava para começar o documentário. E nós partimos para lá. Aqui arranjamos transporte com o DNR, uma velha caminhonete, e tivemos todo o apoio em Santa Luzia do prefeito local, que era um cara de uma visão muito boa, não está ainda, era um político ainda de certa visão, o Inácio, já morto, e que nos deu apoio. Mas acontece que a subida para a serra era tão difícil que teve que se abrir umas picadas, umas estradas provisórias para a caminhoneta subir, com equipamento que era justamente a máquina de filmar, tripé, rebatedor, essas coisas. E que foi difícil chegar lá com automóvel, porque a primeira vez que nós fomos lá, eu e o Lucídio Moreira, fomos a cavalo. Realizar essa reportagem que eu te falei sobre as oleiras de olho d'água da Serra de Italy, que é o mesmo grupo, aí subiu a cavalo, porque carro não tinha condições de ir carro lá não. É um pessoal que não tinha conhecimento de nada, mas sumamente inteligente. Então eu fiz logo amizade com o João Carneiro, que faz o papel central do Zé Bento no documentário, e expliquei a ele tudo o que ia acontecer, quanto é que eles ganhavam por semana fazendo objetos de barro, né? Eu digo: a gente cobre isso.
Desde que vocês não trabalhem para nada, fica à disposição daqui da gente, senão tá certo, aceitou. E o problema maior foi escolher o menino, que eu tive com ele agora, está com 42 anos. O Eric. Eu digo, onde danado você arranjou o nome para esse menino, o Carneiro? Esse foi um doutor que esteve aqui em Santa Luzia, um médico. Eu achei bonito o nome e botei nele. Ele, na época, tinha 5 anos. Esse foi que deu trabalho. Ele não olhava para ninguém, a cabeça baixa. Ele respondia em monossílabo, sim, não, sim. Mas eu fiquei doido por ele, como uma criança, nuzinho, entendeu? Todo dia eu conversava com ele. Quando um dia eu perguntei a ele, o que é que você gosta mais da vida? Ele disse, bombons. Bombons, com a cabeça baixa. Eu digo, tá certo. Toda semana o pessoal descia para a serra para fazer as compras da gente, de manutenção. E mandei trazer um saco de bombons para ele. Aqueles bombons compridos que tem no interior, coloridos. Quando ele viu os bombons, levantou a cabeça. Aí eu peguei, eu digo, agora é isso. Aí fez o que eu quis, sem nenhum problema. Repeti as cenas milhões de vezes. Porque o material era escasso, eu não podia estragar filme. Você sabe disso, você... Não é? Esses negativos desciam da Serra para Santa Luzia. Descia em Cangalha de burro. Quando chegava em Santa Luzia, tinha uma pessoa que mandava para Campina Grande. Aí ainda eu estava muito preocupado, ia de ônibus. Eu só ficava despreocupado quando esse material negativo chegava em Campina, porque era um amigo meu que estava lá à espera, o Robério Maracajá Henriques. Aí não, aí já era diferente. E ele despachava pela antiga Pané. A Pané levava para o Rio, onde era entregue a lida cinematográfica. Entendeu como é? Eu só fui ver o copião do filme, na líder, na sua totalidade, é claro. Eu não tive... Como é quem tinha condições de projetar filmes durante a noite, revelava, não tinha situação, né? Eu só pude ver isso na líder, quando eu cheguei lá. Nós chegamos extremamente nervosos, sem saber a qualidade do material que tinha, por causa do clima, disso, daquilo, outro. A montagem, mais uma vez, olha, tudo foi INSE, o antigo INSE, Instituto Nacional de Cinema Educativo. Mais uma vez eu pedi, fui atendido pelo mestre Gilberto Mauro para usar aquela moviola. Não sei se você conheceu a moviola que tinha lá no INSE, não sei se existe ainda, nunca mais estive lá. E nós utilizamos essa moviola do INSE, eu e o Hooker. Entramos lá e começamos a montagem. Mais uma vez, a grande habilidade do Hooker, essa habilidade mecânica, essa habilidade artesanal que o cara tem, é incrível. Então a gente ficava, porque eu dizia isso, aquilo, vamos ver. Havia a orientação da narração do filme, compreendeu? E ele executava aquilo de uma maneira como se fosse já um cara altamente experiente em montagem do corte. E com escasso material, porque a gente não levou muito material, não. Eu acho que foi usado, sei lá, umas 2 ou 3 latas de filme, de 300 metros cada. Eu acho que foi isso. E a montagem foi feita desse jeito. Então veio o aspecto musical, não é isso? A música, nós tínhamos gravado um gravador simples,
lá em Santa Luzia, porque eu não queria música polifônica de maneira nenhuma, eu queria tudo dentro de um processo, uma música folclórica nossa. E foi quando eu conheci lá, na primeira reportagem que eu fiz sobre o Pontão, aquela musicazinha do documentário, que eles tocam nas festividades da rua, quando desfilam paramentados, né? Lembrando suas origens tribais, é o chamado pífano, que você conhece. E aquilo me ficou na cabeça. Quando a gente estava lá em Santa Luzia realizando as sequências da feira, eu disse, como é que toca esse pífano aqui? É o pessoal lá da cidade dentro, sai Manuel Pombal. Traga o homem, lá veio Manuel Pombal com quase seus 90 anos e um pífanozinho dele. Começou a tocar. E a gente gravou. Que foi inserido depois na trilha sonora do filme, aquele pífano. E havia uma coisa curiosa, né? O lado folclórico da coisa é quando ele começava a tocar, devido à idade avançada dele, chegava em certos trechos que ele parava e dizia, me esqueci do resto. Aí vamos dar uma... Aí voltava tudo a gravar. Tocava. Isso muitas vezes. Chegava a certo ponto que ele dizia, me esqueci. Mas conseguiu se gravar. Lá no Rio, outro cara, amigo do Rucker Vieira também, Naldo Tobias, eu queria, porque queria alguém sugeriu lá, que eu não quero dizer o nome, que é uma figurona da música nacional, música erudita, clássica, usar orquestra sinfônica, coisa. Eu não quero nada disso, eu quero um negócio nosso, raízes. Violão, quando eu falei em violão, o Rucker disse, rapaz, eu tenho um amigo meu aqui lá de Bom Conselho, que é muito bom violonista, é o Naldo Tobias, vamos procurar o homem, encontrou-se. O Naldo conhecia o Mano Deixou Ir, porque é muito conhecido nosso aqui, né? Uma temática lá, inclusive do Vila Lobos, que aproveitou isso. Ele, então, dedilhou o Mano Deixou Ir e fez os arranjos necessários. E o canto, lá no Rio, já estava morando há muitos anos, alguns anos, o Altamar Ribeiro, nosso aqui, que vive hoje na Espanha, morou muitos anos em Haia, na Holanda, e sempre cantou folclore. O problema dele era difundir o folclore brasileiro. Mas ele estava nesse tempo, nos anos 60, morando no Rio. Procurei o Altamar, ele disse, topa a parada. Então eu peguei o Altamar e o Naldo no violão, e começamos então, eles começaram então a ensaiar, viram o filme, viram o copião, viram tudo. Eu digo, vamos ver se a gente ajusta aí dentro a parte do pífano com a parte então que vem do desdobramento de violão e o canto. E eles saíram contentes, começaram, né, a gente ia lá para a lida e começaram a ver, a olhar, analisar bem onde se colocaria o violão, onde terminaria o pífano, e ficou naquela trilha sonora do documentário. Dançando com aliança no dedo, eu aqui só tenho medo do mestre Zé Mariano. Eu tô dançando com aliança no dedo, eu aqui só tenho medo do mestre Zé Mariano. Em 62, porque eu já tinha feito o Cajueiro Nordestino, ele foi premiado também no primeiro Festival do Cinema Brasileiro em Salvador.
Foi quando eu conheci o Glauber. Muito novo, muito tímido. Em 62, com um curso realizado no Pátio. E o guru, na época, da crítica cinematográfica de Salvador, era o Walter Silveira. Walter era o guru, era o chefe. E eu me lembro que Walter disse, olha, eu quero mostrar aqui um filme de um menino que promete muito. Você conheceu o Walter, né? Que promete muito. Era o Glauber. O Glauber não queria mostrar o filme, só comentário. Ele tinha visto o Aruanda, tinha visto o Cajueiro e tinha visto um filme do Sérgio. Menino de calças curtas ou calça curta, né? É o menino de calças curtas, parece. Calça branca. Sérgio Ricardo. Interessante, os três foram premiados, o Aruanda, o Cajueiro e o filme do Sérgio, né? Pela Universidade da Bahia, né? E o Walter puxa o menino, o Glauber pela gravata e leva pra gente, sabe? Ele todo encabulado, muito novo, ele era muito novo na época. O Glauber tinha 8 anos de diferença da minha geração. Era de 38 ele. E a gente foi para uma sala, 15, 20 pessoas, né? E a contragosto dele, ele não queria, me mostrou, foi quando eu conheci o documentário, o Pátio, né? E daí ele ficou impressionado com a visão, a realidade, talvez, de uma posição, de uma situação brasileira com os documentários. E aí, quando ele disse para mim, eu estava sendo burro, como é que eu estava tão preocupado com o estaticismo de cinema, quando dá uma realidade para a gente ver? É mais ou menos isso que ele disse na época, compreendeu? E meses depois, ele lá pelo Rio, eu acho que já tinha uma lida jornalística, né, que eu acho. Quando eu abro o Jornal do Brasil um dia de sábado, está naquele caderno B, ou era caderno do livro, né? Que hoje é Ideias. Um artigo gigantesco de página toda, com o título 2 documentários importantes. Aruanda e Arraial do Cabo. Com ficha técnica, com tudo. Era assinado pelo Glauber. É por ele, por Glauber Rocha. As estiagens prolongadas, o analfabetismo, a fome, o isolamento, obriga-os a uma vida primitiva, ao sistema econômico improdutivo. Formam o inevitável ciclo vicioso, da terra calcinada às feiras livres, e destas, ao convívio isolado e pobre da região, ao trabalho da cerâmica. Talhado é um status social à parte do país. Existe fisiograficamente. Inexiste no âmbito das instituições. E a narração? Eu fiz.